Ok, Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1, faremos a leitura até o versículo 11. Quero dividir uma palavra a respeito de aliança. O tema da minha mensagem é conhecendo ao Deus de aliança. Eu sei que este assunto é um assunto extremamente abrangente, um tema extremamente profundo. Quando olhamos as Escrituras Sagradas, nós não temos a mínima pretensão de esgotar o assunto, porém eu quero trazer algumas verdades ao seu coração que com certeza trarão impacto para a sua vida espiritual. Gênesis no capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe nela. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal, por selo de aliança entre mim e vós. Aleluia, glória a Deus. Querido, nós podemos perceber através das Escrituras Sagradas que Deus é um Deus de aliança. Você pode perceber de Gênesis a Apocalipse este fio, esta linha, Deus relacionando-se com o homem através de alianças. Nós vemos que Deus fez aliança com Adão ainda no jardim do Éden. Depois esta aliança foi quebrada por causa do pecado. Aí então nós vemos Deus entrando em aliança com Noé. Até nós vemos que o sinal de que Deus fez uma aliança com Noé é o que? O arco celeste. Todas as vezes que faz o sol e a chuva, nós podemos perceber o arco celeste, e isso é um sinal da aliança de Deus com Noé. Depois disso nós vemos essa aliança que nós lemos no texto sagrado, a aliança de Deus com Abraão. Depois disso nós vemos a aliança que Deus fez com a nação de Israel por intermédio de Moisés. Vemos a aliança que Deus fez com Davi, e isso se estendeu também a toda a sua descendência. E por fim, nós estamos vivendo hoje os dias do que a Bíblia chama de a nova aliança. A aliança que Deus fez com a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós, daqui a pouco, vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia é um memorial dessa aliança que Deus fez comigo e com você através do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nós podemos perceber que quando falamos de aliança, estamos falando de um alto compromisso, de um alto nível de envolvimento que Deus tem conosco, que Deus faz com a humanidade. E quando olhamos esse termo, o termo aliança, aliança significa acordo, significa pacto, significa uma união. E na verdade o que me trouxe ao coração ministrar essa palavra para vocês, que algumas semanas atrás eu estive ministrando na nossa escola, falando exatamente sobre aliança matrimonial. E Deus começou a mexer no meu coração de tal modo que eu entendi que Deus queria que nós trouxéssemos essa palavra, uma palavra a respeito de aliança. Portanto, de todas as alianças que nós vemos Deus fazer com a humanidade, com o homem através da história, com certeza a aliança que Deus fez com Abraão
é a que mais tem a ver comigo e com você. A aliança que Deus fez com Abraão, essa aliança precisou de fé para que acontecesse, para que Deus estabelecesse uma aliança com Abraão, para que Deus fizesse cumprir sobre Abraão tudo aquilo que ele havia prometido, tudo aquilo que ele havia falado. E nós hoje, na nova aliança, o que nós necessitamos também para nos relacionarmos com Deus é exatamente a fé. Na verdade, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 11, você não precisa abrir, diz que Abraão é o pai de todos os que creem. Todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão pela fé. Hoje nós somos, graças a Deus por isso, descendentes de Abraão. Você acredita nisso? A Bíblia nos diz ainda em Gálatas capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então todos nós que cremos em Jesus, todos nós que nos relacionamos com Deus mediante a fé, somos também filhos de Abraão. E ainda em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 29 está escrito o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí no versículo 29, Paulo diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, essa aliança que Deus fez com Abraão tem tudo a ver comigo e com você. Por quê? Porque Deus prometeu abençoar não apenas Abraão, como também toda a sua descendência. Significa que Deus abençoou, e eu acredito que Ele continua abençoando hoje a descendência de Abraão segundo a carne. No entanto, a herança é experimentada por aqueles que creem em Jesus. Então todos nós, pela nossa fé em Cristo, somos herdeiros da promessa que Deus fez para Abraão. Todos nós somos alvos dos juramentos, das promessas e das palavras que Deus declarou a Abraão e a sua descendência. Portanto, eu tenho uma excelente notícia: você é abençoado com um crente Abraão. Você é abençoado pela sua fé em Cristo, e por causa da sua fé em Cristo, você também é descendente de Abraão. Deus disse a Abraão: eu abençoarei a ti e a tua descendência, de ti eu farei uma grande nação, de ti procederão reis, procederão nações, eu abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, existem muitas promessas da parte de Deus, destinadas à descendência de Abraão, descendência esta que eu e você fazemos parte também. Portanto, nessa aliança nós temos participação, nós temos as promessas de Deus. E sempre que nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos a respeito de uma aliança sendo firmada, uma aliança sendo estabelecida, nós vamos perceber que sempre nessas alianças havia promessas, ou o que nós podemos também chamar de juramentos. E ainda nessa aliança havia refeições memoriais. A ceia, por exemplo, nos fala de uma refeição memorial. Havia troca de nomes. Então, por exemplo, você vai perceber Deus mudando o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de numerosas multidões. Então nós vemos algumas características dessa aliança exatamente neste texto que nós lemos. No entanto, como eu disse, nós não queremos ter a pretensão de esgotar o assunto, não tem como. Esse assunto, eu acredito que nós, num curso básico da Bíblia, nós estudamos esse assunto aproximadamente 8 horas. Quando eu fiz o seminário, eu não sei quantas horas nós estudamos. Nós tínhamos aulas todas as manhãs e eram aproximadamente 4 horas de estudo. E eu me lembro de ter tido umas 8 aulas, ou seja, esse assunto se expande para mais ou menos umas 30 horas de estudo. Então, eu quero deixar algumas verdades, porque o objetivo de nós entendermos aliança, compromisso, não apenas é fazer você entender o compromisso que você como crente precisa assumir com Deus, mas principalmente nós precisamos entender e aprender o alto nível de compromisso e comprometimento que Deus tem conosco. Então o objetivo dessa mensagem é fazer você entender o compromisso que Deus tem com você. Quando Deus fez declarações a Abraão e a sua descendência, Deus estava fazendo declarações a meu e a teu respeito.
E essas promessas, elas se cumpriram na descendência de Abraão e ainda estão se cumprindo em nossos dias. E a primeira coisa que eu quero mencionar é exatamente a respeito das promessas e dos juramentos que Deus fez para Abraão. Nós podemos ver no versículo 2 desse capítulo 17, Deus dizendo assim: farei uma aliança entre mim e ti. E a promessa que Deus faz é: e te multiplicarei extraordinariamente. Essa é a promessa que Deus faz. No versículo 6 Deus diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Você percebe que pela segunda vez Deus menciona fazer algo na vida de Abraão de forma extraordinária. Então tudo aquilo que Deus faz é de maneira extraordinária. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, no versículo 20, ele diz: aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Então tudo que Deus faz é de maneira extraordinária. Ele tem a capacidade de ir além da nossa capacidade natural, da nossa capacidade humana. Ele nos leva muitas vezes ao limite da nossa fraqueza para demonstrar em nós o seu poder. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia. Portanto, nós vemos que Deus promete algumas coisas a Abraão. Promete ser o Deus de Abraão, o Deus da sua descendência. Promete dar a Abraão e a sua descendência a terra da sua peregrinação. Portanto, Deus faz promessas, Deus faz juramentos, Deus faz declarações a respeito de Abraão que tem a ver comigo e com você. Quando olhamos a vida de Abraão, nós percebemos que a revelação de Deus na vida dele foi uma revelação progressiva. Essa revelação começou no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor disse para ele sair da sua terra, sair da sua parentela, da casa do seu pai e ir para uma terra que Deus ainda mostraria para ele. A Bíblia nos mostra que Deus promete abençoar a ele e a sua descendência. Depois nós vemos Deus acrescentando mais verdades ainda no capítulo 13, quando promete fazer da descendência de Abraão algo tão numeroso como o pó da terra. E aí nós vemos no capítulo 15, Deus apresentando-se para Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E aí nós vemos ainda no capítulo 17, o texto que nós lemos, Deus fazendo novas afirmações, fazendo novas promessas, e por fim, as últimas promessas que eu poderia dizer, estão no capítulo 22, quando Deus trata isso de uma forma muito mais abrangente na vida de Abraão. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus diz, se cumpre. Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Este capítulo nos mostra Abraão com 99 anos e a promessa ainda não havia se cumprido. Só que Deus novamente traz a sua palavra para vivificar o coração de Abraão, para vivificar a fé, para fortalecer a fé de Abraão, a fim de que ele cresce naquilo que Deus havia falado a seu respeito. Queridos, quando entramos em aliança com Deus, Deus fala coisas a nosso respeito. Deus faz promessas a respeito da nossa vida, como indivíduos, como cristãos, como pessoas. Deus faz promessas para a nossa casa. Deus faz promessas a respeito da nossa família. Deus tem promessas a respeito da sua vida profissional. Deus tem promessas a respeito do seu chamado. Ou seja, as promessas de Deus abrangem todas as áreas da nossa vida, áreas que talvez você nem consiga imaginar. E tudo aquilo que Deus falou, Abraão creu. A Bíblia diz que isso lhe foi imputado para a justiça. É por isso que ele é chamado o pai da fé. A Bíblia diz que ele não se enfraqueceu, ele não duvidou por incredulidade, antes ele se fortaleceu, ele deu glória a Deus, ele se fortaleceu na fé. E é exatamente essa a postura que nós também devemos adotar em nossa vida. Porque quando Deus faz uma promessa, nós precisamos entender que existe da parte de Deus um alto comprometimento em fazer com que essas promessas se cumpram na nossa vida. Então, quando Deus estava prometendo coisas a Abraão, Deus estava fazendo juramentos, Deus estava fazendo declarações, Deus estava jurando. E aqui eu gostaria que você avançasse lá para o livro de Hebreus, no capítulo 6. Livro de Hebreus, capítulo 6.
Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13. Olha só. Hebreus 6, 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, preste muita atenção nessas palavras. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Na minha infância nós usávamos muito essa expressão, eu juro por Deus. Né? Quantos lembram disso? Eu juro por Deus que tal coisa, né? Agora olha o texto está dizendo, que Deus quando fez a promessa a Abraão, não tinha ninguém superior por quem jurar. O texto diz, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Versículo 15, e depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. 16, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então quando Deus faz um juramento, Deus está encerrando todo e qualquer tipo de contenda. Deus está aniquilando todo e qualquer tipo de questão ou de dúvida que possa vir à tona em nosso coração. Deus não tinha ninguém superior por quem jurar, então Ele fez o que? Ele jurou por si mesmo. Ele jurou por si mesmo dizendo, certamente te abençoarei, certamente te multiplicarei. E quando Deus jura, esse juramento serve de garantia. Lembram que quando eu disse que sempre que uma pessoa firmava aliança com outra, ou sempre que uma aliança era firmada entre pessoas, até mesmo hoje numa aliança matrimonial, existem o que? As trocas de votos, os juramentos que são direcionados um ao outro. Então quando Deus entra em aliança conosco, Ele faz juramentos a nosso respeito. E esse juramento é a garantia de que aquilo que Ele prometeu, de que aquilo que Ele falou irá se cumprir. O juramento é a garantia da promessa de Deus se cumprir em nossa vida. Glória a Deus por isso. Eu glorificaria a Deus se fosse você. Versículo 17, o autor aos Hebreus ainda diz, por isso, Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, que somos nós, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então quando Deus quis mostrar a mim e a você, herdeiros da sua promessa, aí Ele diz, a imutabilidade do seu propósito, Ele se interpôs com juramento. Versículo 18, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então quando Deus jura, Deus está dizendo, eu não volto atrás naquilo que eu disse. Quando Deus faz um juramento, quando Deus faz uma aliança com o homem, Ele está dizendo, eu estou dando a você este juramento, e este juramento é a garantia de que eu não volto atrás naquilo que eu disse a teu respeito. Glória a Deus. Esse texto está nos mostrando que existem duas coisas que não mudam em Deus. Primeiramente é que Deus não pode mentir. A segunda coisa é a imutabilidade do propósito de Deus na nossa vida. Querido, os anos podem passar assim como aconteceu com Abraão, que ficou esperando por 25 anos o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Só que não foi pelo fato dele ter que esperar 25 anos que Deus se esqueceu de cumprir com aquela promessa. Muito pelo contrário. O juramento é a garantia de que Deus não muda os seus propósitos, de que Deus não muda aquilo que Ele falou a nosso respeito. Eu estou aqui para dizer nessa noite, a fim de que você se apoie nessa palavra, a fim de que você entenda que o juramento que Deus fez a teu respeito, a respeito da sua casa, esse juramento permanece firme até os dias de hoje. Ainda que nessa caminhada você tenha falhado, ainda que nessa jornada você tenha tropeçado, Deus não muda o propósito que Ele faz a nosso respeito, porque Ele é um Deus de aliança, um Deus de compromisso, um Deus que faz juramentos a nosso respeito, e esses juramentos são a garantia de que a promessa dEle irá se cumprir na nossa vida. Deus não muda, o propósito de Deus a nosso respeito não muda, o propósito de Deus a respeito da sua casa, a respeito da sua família, a respeito do seu chamado ministerial, esse propósito não muda e jamais mudará, porque é impossível que Deus minta.
É o que eu disse no início, querido. Quando entendemos aliança, isso precisa trazer segurança para nós. Porque hoje em dia a palavra aliança se tornou banalizada. A palavra aliança hoje, um dia as pessoas firmam aliança, no outro dia elas já estão desfazendo uma aliança. Só para dar um exemplo, hoje nós vemos a aliança entre os partidos políticos, é uma vergonha. Não poderíamos nem chamar isso de aliança, porque aliança não é isso que eles fazem. Hoje o que as pessoas fazem com o casamento, elas fazem sem entender as verdades relacionadas à aliança. E Deus está dizendo: eu sou um Deus de aliança, eu não mudo, eu não violarei aquilo que eu disse, aquilo que os meus lábios disseram. Isso está no Salmo 89, verso 34. A Bíblia diz assim, Deus dizendo, essa é uma aliança entre Deus e Davi, e Deus diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então diga assim comigo: Deus não viola a sua aliança, e Ele também não modifica o que os seus lábios proferiram. Ainda no livro de Isaías 54:10, a palavra de Deus diz assim: porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, a minha aliança, a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Portanto, quando ministramos a respeito de aliança, é para que você entenda o compromisso que você deve ter com Deus. Só que muito mais do que isso, é para que você entenda o compromisso que Deus tem com você. Para que você entenda aquilo que Deus falou a teu respeito. Ainda no texto de Hebreus que nós lemos, o texto nos diz que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, aí o autor aos Hebreus ainda diz, no versículo 18: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então ele está dizendo que essas verdades precisam gerar em nós alento. Forte alento tenhamos nós. Então, quando entendemos que Deus é um Deus de aliança, que é um Deus que jura, um Deus que cumpre aquilo que promete, isso precisa gerar em nós alento. E a palavra alento é a palavra paraclesis, uma palavra semelhante à palavra que se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Paráclitos, é o Consolador. E a palavra paraclesis significa alento, significa consolo, conforto, encorajamento, descanso. Portanto, o juramento que Deus faz a nosso respeito precisa gerar em nós conforto, consolo, descanso, encorajamento. Como você tem se relacionado com as promessas de Deus? Como você tem se relacionado com aquilo que Deus disse a teu respeito? Você tem descansado na palavra? Você tem sido encorajado pela palavra que Deus falou a teu respeito? Você tem tido conforto, consolo ou não? E o texto está dizendo: forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Versículo 19: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Quando o autor está dizendo que essa esperança é a âncora da alma, a âncora é o instrumento que é usado nas navegações, é um instrumento usado e de extremo peso para segurar as navegações, seja num rio ou num oceano, para que o barco não seja levado pelo rio, não seja levado para o oceano, nem pelo rio, nem pelo vento, mas que ele permaneça firme naquele lugar em que a âncora foi estabelecida. E o texto está dizendo que nós devemos ter forte alento, e que nós devemos ter isso como âncora da nossa alma. As promessas de Deus precisam ser âncora na nossa vida, precisam nos fazer permanecer firmes naquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Abraão,
nós podemos entender que ele tinha essa plena confiança em Deus. Ele descansava, ele era encorajado por aquilo que Deus havia falado a seu respeito. Ele não se apartava nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Deus havia falado a seu respeito. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, quando fala a respeito dos heróis da fé, e cita Abraão como um dos heróis, a Bíblia fala no versículo 8 de Hebreus 11, que Abraão, quando chamado, obedeceu. Isso significa que existe a nossa forma também de nos relacionarmos com a aliança, com a promessa que Deus faz a nosso respeito. E uma das formas de nos relacionarmos é exatamente através da obediência. O texto diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha só, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, mesmo ele não sabendo o que iria acontecer com a sua vida, ele obedeceu. Então, isso fala, querido, de um alto nível de fé, porque nós obedecemos pela fé. Nós obedecemos, a nossa vida de obediência é uma obediência por fé. Ele, quando chamado, obedeceu, mesmo sem saber para onde ia, mas ele sabia que ele estava indo para um lugar que receberia por herança. Como nós temos nos relacionado, como temos nos posicionado com as promessas de Deus, como temos nos relacionado com a voz de Deus, com a palavra de Deus. Temos nos relacionado de forma obediente. Abraão, quando chamado, obedeceu. E ainda no versículo, vamos ver aqui, versículo 17, do mesmo capítulo 11. Quando o chamado obedeceu, e agora no versículo 17, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Então Abraão, quando chamado, obedeceu, e quando posto à prova, ofereceu. Percebe a jogada de palavras até? Obediência e sacrifício. Quando posto à prova, ofereceu o seu filho Isaque. Quando Deus em Gênesis 22:1 nos diz: Abraão, Abraão, oferece-me o teu filho, teu único filho a quem amas, oferece-o em holocausto. Abraão não teve dúvidas, sabe, quanto a esse pedido que Deus fez para ele. Ele estava mesmo disposto a sacrificar o seu filho em holocausto. Sabe por que ele estava disposto a oferecer o seu filho? Porque ele sabia que Deus havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Então, mesmo que Deus pedisse que Isaque fosse sacrificado, a Bíblia diz que Abraão sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, o qual figuradamente ele o recobrou. Então Abraão estava tão disposto a obedecer à voz de Deus, tão disposto a sacrificar o seu filho Isaque, que na verdade ele não fez um sacrifício, ele transformou a sua prova em adoração. Porque lá em Gênesis 22:5 ele diz: ei, eu e o rapaz, eu e Isaque, subiremos até o monte, e havendo adorado nós voltaremos para cá. Então Abraão sabia que Deus estava pedindo o seu filho, mas ele estava subindo ao monte, não simplesmente para oferecer o seu filho em sacrifício, mas ele sabia que estava subindo ao monte para adorar a Deus. Ele sabia que o ato que ele estava oferecendo a Deus era um ato de adoração. Querido, quando Deus te põe à prova, você não pode ter isso como um sacrifício, mas você precisa ter isso como uma oportunidade de adorar a Deus, de expressar que você confia em Deus. A sua adoração, a minha adoração está apoiada em quem Deus é. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. E Abraão tinha plena convicção que se ele oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício, Deus o ressuscitaria dentre os mortos, porque Deus havia dito: eu farei de ti uma grande nação, dos seus filhos virá uma grande nação, Abraão. Então essa era a postura que Abraão havia adotado diante das promessas de Deus. Uma postura de plena confiança, de pleno descanso, de pleno encorajamento da parte de Deus. Quando Deus faz uma aliança conosco,
Não importa o que Ele esteja nos pedindo. Não importa o que Ele esteja exigindo da nossa parte. Eu estava preparando essa palavra. E eu me lembrei de uma frase de Martinho Lutero, que é muito interessante. Lutero diz assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Abraão foi para uma terra, foi para um lugar, sem saber para onde estava indo, mas ele sabia em quem ele estava confiando. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Filipenses: eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo não diz, eu sei no que eu tenho crido, mas ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. E a nossa fé, a nossa confiança está apoiada no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Portanto, querido, quando Deus nos pede algo, nós devemos expressar isso como uma adoração, como alguém que entendeu que Deus é um Deus de aliança e que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A segunda coisa que eu quero mencionar nesse texto de Gênesis que nós lemos inicialmente, está lá no mesmo capítulo 17. Além das palavras e dos juramentos que Deus fez, Deus também instituiu um sinal para essa aliança. Deus estabeleceu um selo, e toda aliança feita tinha o seu selo, tinha o seu sinal. Deus diz no versículo 9, Gênesis 17: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Aí Deus estabelece: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal, por selo de aliança entre mim e ti. Portanto, qual foi o selo, qual foi o sinal da aliança entre Deus e Abraão? A circuncisão. Obrigado. O sinal de que Deus havia feito uma aliança com Abraão era através da circuncisão. Deus ordenou: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Todo macho ao 8º dia deveria ser circuncidado. O que era circuncisão? Era a remoção da carne do prepúcio do órgão sexual masculino. Nos dias de hoje seria a cirurgia de fimose. Sem anestesia, na faca, na pedra. Era assim. Essa era o sinal da aliança de Deus com Abraão. Glória a Deus que isso já não é mais assim, né, irmãos? Amém? Aleluia. Mesmo que tenha anestesia, né? Mas essa questão da circuncisão era um sinal tão forte. A circuncisão fazia distinção. A pessoa que tinha a circuncisão na sua vida, ela era distinguida como povo de Deus. Tanto que havia, os circuncisos, os circuncidados e os não circuncidados. Aqueles que não haviam passado pela circuncisão. Isso era tão forte na nação de Israel. Nós vemos, por exemplo, quando Davi está prestes a lutar com o filisteu, com Golias. Ele diz lá em 1 Samuel capítulo 17, 36, só anote. Davi diz assim para Saul: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí depois ele diz para o filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou porém contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi chama o Golias, o filisteu, de quê? De incircunciso.
Ele estava dizendo o seguinte: ei, você não faz parte do povo da aliança. Você não faz parte da aliança que Deus fez com Israel. Portanto, você está fadado ao fracasso. A sua vida nas minhas mãos, Golias, é uma questão de tempo. O Senhor entregou na minha mão o urso e o leão, e Ele também me entregará a você, porque você é um incircunciso. E sabe o que é interessante? É que Davi entendia tão bem essa questão de aliança, que ele diz o seguinte: Golias, você não afrontou apenas o povo de Israel, mas você afrontou o Deus dos exércitos de Israel. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, querido? Que quando nós temos uma aliança com Deus, as batalhas que nós enfrentamos na nossa vida não são apenas nossas, mas são as batalhas do Senhor. Tanto que Davi depois diz assim: ei, do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. Significa que Deus estabelece uma aliança conosco, e nessa aliança existe a questão da proteção, porque nós somos o povo dele. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? É que na nova aliança, a circuncisão, conforme eu disse, não é física. E por isso, glória a Deus, né, que nós não precisamos passar pela espada. Mas a Bíblia nos diz que a circuncisão, ela é no coração. A circuncisão é no coração. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Coloque aqui para a gente no telão, se for possível. Romanos 2, 28 e 29. Olha só. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Versículo seguinte: mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então hoje a circuncisão não é feita por mãos humanas, ok? Mas a circuncisão acontece aonde? No coração. Significa que a marca da aliança de Deus na vida do homem hoje não acontece fisicamente, mas sim no nosso coração. Por todo o Antigo Testamento nós vemos Deus dizendo: circuncidareis, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Eu circuncidarei o teu coração e o coração da tua descendência, diz o Senhor. Significa que essa circuncisão agora não é mais externa, não é mais mediante mãos humanas, mas é uma circuncisão que acontece no coração. Significa, querido, o apóstolo Paulo está dizendo que judeu não é aquele que é exteriormente. Significa que você pode ter jeito de crente, você pode falar que nem crente, você pode andar que nem crente, mas se você não tiver a marca da aliança de Deus no seu coração, significa que você ainda não tem uma aliança com Deus. Por quê? Porque esta circuncisão agora não acontece fisicamente, mas acontece no coração do homem. Deus prometeu na antiga aliança ainda dar a mim e a você um novo coração. Dar-vos-ei um coração novo, dar-vos-ei espírito novo, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e observeis os meus juízos. Significa que a transformação, o sinal da aliança de Deus hoje, ela acontece no nosso coração. Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o sinal de que nós fomos circuncidados, porque essa circuncisão acontece agora dentro do nosso coração. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo afirma isso de uma forma fantástica. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Qual era o sinal da aliança de Deus com Abraão? A circuncisão. E hoje nós também temos um selo em nossa vida. Efésios 1 e 13 diz assim, falando a respeito de Jesus: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ouvimos
a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e nele também cremos, o que acontece com aqueles que creem? São selados com o Santo Espírito da promessa. Todos nós que cremos em Jesus, todos nós que entramos em aliança com Deus, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Querido, a garantia de que Deus tem uma aliança com você é o fato dele ter colocado o Espírito Santo, o Espírito dele dentro de você. Essa é a maior garantia. Essa é o maior sinal de que Deus tem uma aliança conosco. O fato dele ter colocado em nós o seu Espírito. E quando nós vemos que Deus colocou em nós o Espírito, Ele nos selou com o Santo Espírito da promessa. O selo tem alguns significados, preste atenção. Selo fala de uma transação comercial consumada. Até hoje, quando documentos legais importantes são tramitados, esses recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação. E o que Jesus fez por nós? Ele consumou a nossa compra. Ele consumou a nossa redenção. Ele derramou o seu sangue. E quando ele derramou o seu sangue, ele estava dizendo: Pai, eu estou resgatando a humanidade novamente para o Senhor. Eu estou concluindo a obra que me confiaste. Eu estou pagando o preço pela vida da humanidade. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 1,18 que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Portanto, Jesus consumou essa transação, Ele consumou, e por isso nós temos este selo, o selo do Espírito Santo. O selo ainda fala de direito de posse. Deus pôs o seu selo sobre nós, porque nos comprou para sermos propriedade exclusiva dele. O selo é uma marca de possessão e autenticidade. O gado, e até mesmo os escravos, eles eram marcados, não é verdade? Como símbolo de que aquela pessoa, aquele animal, pertencia a alguém, era propriedade de alguém. E Deus selou o nosso coração com o Espírito Santo da promessa. Nós temos uma aliança com Deus. E você, se tem uma aliança com Deus, é porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O selo ainda fala de algo inviolável. Fala de segurança, de proteção. Você se lembra quando Jesus morreu? Os romanos mandaram selar a tumba de Jesus, para que ninguém fosse lá e abrisse. Ou seja, eles estavam desejando colocar a tumba de Jesus em segurança, para que ninguém, entre aspas, roubasse o corpo dele. E o selo fala exatamente disso, de algo inviolável. Significa que nós estamos protegidos por Deus, por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Deus, ao fazer uma aliança conosco, foi para nos proporcionar não apenas um compromisso nosso com Ele, mas para que nós entendamos o alto nível de comprometimento que Ele tem comigo e com você. Ele fez promessas, Ele mudou a nossa história, Ele mudou o nosso nome, como Ele fez com Abraão, e Ele também nos selou. E este selo é a garantia de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Meus queridos, nós podemos desfrutar dos benefícios da aliança que nós temos com Deus. Nós podemos e devemos desfrutar desses benefícios. Os benefícios da proteção, trazendo um pouco uma aplicação mais prática para você. Mas um dos benefícios que nós podemos desfrutar é a proteção. Deus é a nossa força, Deus é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso alto refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que guarda a nossa vida. Além disso, nós ainda temos a questão da igualdade. Deus fez uma aliança conosco através de Jesus, e a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Significa que nós somos herdeiros de Deus e herdeiros juntamente com Jesus. Significa a base de igualdade. Você
tem a mesma importância diante de Deus que Jesus tem também. Já parou para pensar nisso? Que você é tão importante para Deus quanto Jesus é? Eu acho que você não escutou o que eu falei, não. Eu estou dizendo para você que você é tão valoroso para Deus quanto Jesus Cristo, seu Filho, também é. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 2 que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Princípio de igualdade. Ele nos chama de irmãos e Ele não se envergonha disso. Além da proteção e além da igualdade, nós podemos desfrutar ainda do amor dEle. O amor incondicional de Deus. O amor que Ele tem por você hoje é o mesmo amor que Ele tinha por você quando você foi salvo. E quando eu falo de nós permanecermos firmes na aliança, fala de nós continuarmos a entender a dimensão do amor de Deus por nós. Talvez você olhe as circunstâncias e você pensa: Deus, acho que o Senhor deixou de me amar. Talvez você olhe a sua própria vida, as suas falhas, as suas limitações que todos nós temos, e talvez você pense: Deus, acho que o Senhor deixou de me amar. Mas este amor é um amor eterno, é um amor imutável, é um amor incondicional, é um perfeito amor. E a Bíblia nos diz em Romanos 5:8, se eu não me engano, que o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo que Ele nos deu. O meu desafio para você nessa noite é que você creia no amor de Deus. O desafio que eu coloco para você hoje é que você confie no Deus que te chamou. É que você confie no Deus que fez uma aliança com você, que fez juramentos a teu respeito, que fez promessas a respeito da sua casa. E ainda que os anos passem e você não vê essas promessas se cumprindo, Deus permanece o mesmo. E o propósito dele a teu respeito também continua o mesmo, porque é imutável. Coloque-se em pé, por gentileza.